E aí, aqui é o Node, imagine só, no laboratório de genética da Tyler Corp, dois cientistas, William e John, analisam sua mais nova criação, um Velociraptor invisível. Assim que seu colega vai embora, William percebe que o dinossauro está com as chaves de John e vai até a cela pegá-las. Porém, assim que estica o seu braço, o Velociraptor o ataca com suas garras e ainda usa a chave para abrir a cela. Além disso, ele retira o olho de William e o usa para passar pelo sistema de segurança, demonstrando ter uma inteligência fora do comum. Após isso, a criatura segue John até a saída e sobe em cima do seu carro, sem que o homem perceba. Longe dali, em Dino Road, um parque temático de dinossauros, o Dr. Grant Walker está fazendo uma apresentação sobre Velociraptor às crianças. Nesse momento, ele reencontra Amber, sua ex-namorada, e que veio com sua filha Hannah visitar o parque. Porém, quando seu colega Danny aparece fantasiado de dinossauro, o doutor é forçado a fazer uma apresentação de dança para agradar as crianças. No meio da coreografia, o dinossauro acaba errando o passo e cai de costas em cima da mesa. Depois de passar essa vergonha, Grant termina a apresentação e vai até a lanchonete, onde novamente encontra Amber. Os dois relembram um relacionamento que terminou devido à ambição de Grant em se tornar o maior paleontólogo do mundo. Infelizmente, durante uma expedição, o doutor foi traído pelo parceiro de equipe, que roubou todo o crédito da descoberta, e agora Grant é forçado a trabalhar no parque. Apesar disso, os dois ainda têm sentimentos um pelo outro, e Amber lhe entrega o seu telefone para retomarem o contato. A conversa logo é interrompida, pois o parque está encerrando as atrações. Mas antes que os portões se fechem, o Velociraptor invisível entra no local. A criatura segue Elliot, um garoto fã de dinossauros e que está esperando sua mãe Deborah vir buscá-lo. Assim que ela chega com a caminhonete, o Velociraptor sobe na carroceria e acompanha os dois até a sua casa. Quando chega a noite, o garoto ouve um barulho do lado de fora da casa e sai para investigar. De repente, ele vê uma forte luz vinda da garagem e então o Velociraptor invisível abre as portas e arremessa uma lata de comida de cachorro. Mesmo sem entender o que está havendo, Elliot acredita ser um amigo imaginário e faz uma trilha de chicletes para atraí-lo. O Velociraptor segue a trilha até que finalmente chega ao quarto do garoto e solta um poderoso rugido. Na manhã seguinte, o Dr. Grant se prepara para mais um dia de trabalho quando assiste na TV um boletim urgente. Foi noticiado que o jovem Elliot está desaparecido desde a noite anterior e tudo que encontraram no seu quarto foram dejetos de algum animal desconhecido. Graças ao seu conhecimento em paleontologia, o doutor percebe que aquilo não é um dejeto comum, e sim de um Velociraptor. Não fosse isso estranho bastante, ao ir até um dos setores do parque, ele encontra uma pegada enorme, marcada com sangue. Ao comparar a pegada com a presa de Velociraptor que encontrou em suas expedições, ele percebe que elas são do mesmo animal. Pouco depois, Danny aparece e os dois vão checar as câmeras de segurança em busca de alguma pista. Nas gravações, os dois veem o Sr. Beagle, o cão mascote de Danny, latindo para alguém no parque. Porém, assim que o cachorro sai da visão da câmera, o pobre animal solta um latido de dor, seguido de um rugido que não parece ser de nenhum animal conhecido. Diante das evidências, o Dr. Grant suspeita que de alguma maneira um Velociraptor está solta e foi o responsável pelo desaparecimento de Elliot. Ele e Danny vão até a delegacia para contarem as suas suspeitas e, como esperado, o xerife Grimley não acredita na história. O doutor tenta provar o que está dizendo, mostrando um dejeto fossilizado do raptor, que é muito parecido com o que foi encontrado no quarto do garoto. Porém, mais uma vez o xerife e seu assistente zombam da cara dele e o mandam sair da delegacia. No caminho de volta, Danny diz que eles precisam de mais evidências para provarem ao xerife. Os dois então decidem ir até a casa de Elliot para se certificar que os dejetos no quarto são o mesmo de um Velociraptor. Antes de entrarem, Danny se disfarça de policial e pede a Deborah que o deixem ir até o quarto do filho em busca de pistas. Sem desconfiar da farsa, a mulher permite a entrada e assim que encontram os dejetos, o Dr. Grant comprova que são mesmo de dinossauros. Após recolherem amostras para analisarem no laboratório, os dois partem pela estrada e Grant liga para avisar a Amber sobre o raptor. A jovem fica feliz com a ligação, pois acredita que Grant finalmente vai chamá-la em um encontro e reatar o relacionamento. Porém, ao invés disso, o homem diz para ela se trancar em casa, pois tem um dinossauro solto na cidade, e tenta provar isso mostrando a foto dos dejetos.
Achando que tudo isso não passa de uma brincadeira de mau gosto, Amber se enfurece e desliga o telefone. Depois de cometer esse erro, só resta Grant ir até o laboratório, mas no caminho ele encontra a granja de Henry, repleta de ovos espalhados no chão. O dono da propriedade diz que algo ou alguém devorou a mercadoria e encontrou a sua estátua de galinha repleta de marcas feitas por garras afiadas. Esse é mais um indício de que o Velociraptor está à solta, e Grant pede ao seu colega um mapa completo da cidade. Os dois vão pegá-lo no trailer onde Danny mora, e ele também lhe entrega o seu velho comunicador para o caso de precisarem entrar em contato. Com o mapa em mãos, o Dr. Grant usa os bonequinhos da coleção de Danny para demarcar todos os locais por onde o dinossauro passou. Seguindo o trajeto, o próximo destino do Velociraptor é uma rua chamada Savage. Agora que sabem onde devem ir, Danny pega sua escopeta e se prepara para caçar a criatura. Enquanto isso, em uma casa na rua Savage, uma senhora prepara o jantar dos seus 3 gatos. Porém, assim que se vira para colocar a comida no prato, um deles é devorado pelo Velociraptor invisível. A mulher acha que o gato apenas fugiu e vai preparar o restante dos pratos, porém os outros 2 também são engolidos pelo dinossauro. A senhora fica confusa, mas logo se torna mais uma vítima do Velociraptor, que a devora em questão de segundos. Ao mesmo tempo, Grant parte em busca do dinossauro, e durante a viagem, Danny diz estar empolgado por participar dessa caçada ao lado do doutor. Apesar do jeito estranho do colega, Grant pergunta sobre seu passado e por que ele vive sozinho em um trailer. Danny responde que durante a sua infância, ele fez uma apresentação musical no colégio e queria exibir as novas calças que seu falecido pai lhe deu de presente. A apresentação estava indo bem e Danny fez o possível para impressionar a sua amiga Gina, por quem era apaixonado. No entanto, um de seus colegas chamado Peters o fez passar vergonha, abaixando suas calças na frente de todos. Desde então, Danny foi ridicularizado e perdeu a sua chance de conquistar Gina. Para piorar, ela acabou se casando justamente com Peters, enquanto ele teve que se contentar trabalhando em um parque, se fantasiando todos os dias como um dinossauro para entreter crianças. Ao ouvir tudo isso, o Dr. Grant começa a compreender melhor o seu colega e confessa também ter perdido sua grande oportunidade no passado. A conversa segue até que eles enfim chegam à rua Savage e encontram uma bola de pelos enorme saltando pelo gramado de uma casa. Olhando mais de perto, o doutor encontra pelos e pedaços humanos e de gatos, indicando que aquela é a casa da senhora, atacada pelo Velociraptor. As coisas só ficam ainda mais bizarras quando a dupla encontra na rua outra vítima que teve sua cabeça devorada pelo raptor. Vendo que a situação é pior do que imaginava, o Dr. Grant liga para o xerife, mas novamente o sujeito não acredita na história sobre dinossauros. O doutor percebe que deverá resolver essa situação por conta própria, então Danny lhe entrega sua escopeta e pega uma besta no porta-malas do carro. Nesse meio tempo, Amber, que mora na mesma rua, está relaxando na banheira quando o Velociraptor invisível invade a sua casa. A criatura começa a subir as escadas discretamente e segue até o banheiro, onde começa a farejar por debaixo das cortinas. Ao ouvir o som da criatura, Amber tenta pegar o seu roupão, mas antes que consiga, o raptor usa suas garras para arranhar o braço dela. Mesmo assim, Amber usa a cortina do banheiro para prender o rosto do monstro e com um soco ela consegue deixar o raptor desnorteado. A jovem aproveita a chance para vestir o roupão e corre em direção ao quarto de Hannah, que está lendo embaixo do lençol. Rapidamente, Amber joga a coberta para trás e pede para a garota fazer silêncio. Porém, atrás delas, o Velociraptor reaparece com um lençol cobrindo seu corpo e as duas se escondem dentro do guarda-roupa. Pela fresta do móvel, elas veem a sombra do dinossauro, que logo nota a presença das duas e começa a destruir as portas do guarda-roupa. Amber se defende com um sapato de patinação e os gritos dela e de Hannah são ouvidos por Grant e Danny, que correm para ajudá-las. Assim que entra na casa, o doutor sobe as escadas, mas é empurrado em direção aos degraus por uma força invisível. Ele tenta resistir usando a escopeta, porém a criatura usa suas presas para atingir o seu rosto. Danny vai ajudar, mas não sabe onde mirar, então ele tenta dar um chute no Velociraptor invisível, que
não sofre dano algum. Para a surpresa dos dois, a criatura toma a escopeta do doutor e aponta em sua direção, como se realmente soubesse usar a arma. As suspeitas se confirmam quando o dinossauro puxa o gatilho e por muito pouco o disparo não atinge o rosto de Grant. Logo em seguida, a criatura destrói a arma e avança na direção do doutor, que para se defender atinge a garra do Velociraptor na mandíbula do monstro. O ataque deixa o Raptor gravemente ferido e ele foge da casa em direção à rua. Segundos depois, Amber aparece ao lado de Hannah e pede desculpas por não ter acreditado na história de Grant. Ela ainda diz que irá ficar para ajudá-lo a enfrentar o Raptor, mas o doutor a manda ir embora com a filha até um lugar seguro. No entanto, Amber revela que Hannah, na verdade, é a filha do seu ex-marido, que ela adotou porque a mãe da garota não quis cuidar dela. Então ela chama um taxista e manda Hannah sozinha de volta ao seu ex, enquanto fica para enfrentar o Raptor ao lado de Grant. O doutor fica impressionado com o gesto e os dois estão prestes a se beijar, mas Danny interrompe, dizendo que tem alguém os vigiando perto de uma van. Ele corre em direção ao sujeito que revela ser John, um dos criadores do Velociraptor invisível. O cientista confessa que, sob ordens do dono da empresa, o Dr. Steven Tyler, eles recriaram geneticamente o dinossauro. O objetivo era transformá-lo em uma poderosa arma de guerra e precisa levá-lo de volta ao laboratório, antes que cause mais prejuízos à empresa. No entanto, Danny avisa que o Velociraptor eliminou pessoas inocentes e eles pretendem destruí-lo. Para provar que está falando sério, Danny acerta uma flecha na perna do cientista e o manda ajudá-los a capturar o Raptor. Sem escolhas, John aceita e assim que Danny remove a flecha, ele sai da van e usa os seus óculos de visão térmica para encontrar o dinossauro. Pouco depois, ele encontra a criatura escondida entre os arbustos e a chama de Chance. Ele tenta acalmar o Velociraptor, mas ao invés disso, o dinossauro devora sua cabeça e empurra Grant, Danny e Amber para longe. O trio se recupera do golpe e Danny, ao ver um balão dentro da van, o amarra em uma das flechas e dispara contra o dinossauro. A criatura foge, mas a flecha fica presa em seu corpo e agora será mais fácil localizá-lo. O grupo segue o Velociraptor, que foge até uma rua próxima, onde um grupo de jovens está fazendo uma festa em casa. A vizinha da frente se incomoda com o barulho e sai da casa para mandar abaixar o volume, mas logo vê um balão voando em sua direção. A mulher tenta estourá-lo sem saber que diante dela estava o Velociraptor invisível. O monstro devora metade do corpo da mulher, que tenta se arrastar de volta para casa, porém o dinossauro a elimina rapidamente. Perto dali, o xerife Grimley e seu assistente estão fazendo a ronda no bairro, quando ouvem um barulho estranho atrás da viatura. O assistente vai olhar da janela, mas eis que o Velociraptor aparece outra vez e devora sua cabeça. O xerife se assusta com o que viu, porém a criatura o elimina sem lhe dar qualquer chance de se defender. Após isso, o Raptor vai até a festa, pega o controle do portão dentro do carro e acessa a garagem, onde alguns dos convidados estão se divertindo. Eles ficam confusos ao ver o balão voando na direção deles, porém um a um eles são eliminados pelo dinossauro. Pouco depois, Grant, Amber e Danny chegam ao local e encontram a viatura do xerife, apenas para vê-lo sem vida dentro do carro. Ao mesmo tempo, a festa na casa continua, mas assim que o Velociraptor invade o local, ele vai eliminando os convidados, começando pela DJ da festa. A comemoração logo se transforma em um completo caos, com os jovens correndo desesperados para se salvarem. Assim que a casa fica vazia, o trio invade o lugar, com Grant segurando uma pistola com dardos tranquilizantes que pegou na van do cientista. Assim que chegam na sala, eles encontram Velociraptor ainda com a flecha presa em seu corpo. Danny usa sua besta contra a criatura, mas acaba acertando o balão, e agora não há como saber onde o monstro está. Por sorte, o Raptor acaba pisando em um pedaço de papel, e Grant se aproveita disso para mirar e acertar um dardo na criatura. Depois do disparo, o monstro foge para fora da casa, mas o efeito do tranquilizante é imediato e ele cai no chão adormecido. Com os três reunidos em frente ao Raptor, Grant não consegue conter a emoção de estar diante de um dinossauro de verdade. Amber partilha dessa mesma empolgação e os dois tocam no dinossauro até que suas mãos se encontram. Nesse momento, Grant começa a se aproximar de Amber e tudo indica que ele pretende beijá-la. No entanto, para decepção dela, o demente estava apenas aproximando o ouvido ao corpo do Raptor para poder sentir a sua respiração e os batimentos. O momento logo é interrompido por Danny, que pega uma enorme rocha e pretende eliminar o dinossauro
dinossauro de uma vez por todas. No entanto, Grant o impede, pois essa é uma descoberta única e pelo bem da ciência eles precisam mantê-lo vivo. Mesmo discordando da ideia, Danny aceita e os três levam o dinossauro até o teto do carro. Depois de amarrá-lo, os três viajam em direção à delegacia e pretendem deixar o Raptor preso em uma das celas, até que possam chamar por ajuda. No caminho, Danny passa em frente à casa onde Peters e Gina moram. Ao ver o sujeito que o envergonhou no passado, ele para o carro e vai tirar satisfações. Porém, Grant e Amber percebem que o dinossauro está acordando. Eles tentam avisar a Danny, mas ele está distraído demais, descontando toda sua revolta contra o rival. Apesar disso, Peters o chama de louco e diz que ele sempre será uma vergonha para toda a cidade. No mesmo instante, o Velociraptor consegue se soltar e parte em direção a Peters, que sem entender o que está havendo, é atacado e grita de dor. Ele implora pela ajuda de Danny, porém o Raptor o elimina com uma mordida na cabeça e foge pela estrada. Diante de mais um ataque, o Dr. Grant se enfurece com Danny por ele ter deixado o dinossauro fugir. Danny tenta se defender dizendo que queria ter eliminado o Raptor quando teve a chance, mas o doutor não permitiu por causa da sua própria ambição. Mesmo assim, Grant começa a insultá-lo, dizendo que daquele momento em diante eles não irão trabalhar juntos e o doutor vai embora com Amber. Os dois pegam outro veículo e na estrada Amber repreende Grant por ter agido daquela maneira com seu amigo. Ela ainda diz que Danny tinha razão em querer eliminar o dinossauro, pois é uma espécie que não pode coexistir com seres humanos. Ainda assim, o doutor está disposto a manter a criatura preservada e manda Amber dirigir até o Dino Road, pois tem uma ideia para resolver esse problema. Assim que chegam no local, Grant pega a fantasia de dinossauro e diz que seu plano é levar o Velociraptor até a granja de Henry. Como os dinossauros têm parentesco com aves, ele acredita que o local será perfeito para montar uma armadilha contra o monstro. Porém, para atrair o Raptor será preciso fazer uma dança específica e o único que sabe a coreografia completa é Danny. Amber diz que Grant precisa se desculpar com seu amigo, então o doutor usa o comunicador para entrar em contato com ele. Danny, que tinha voltado ao seu trailer, recebe o chamado e Grant pede desculpas pela forma como agiu. Ele fica muito feliz com a atitude do amigo e resolve ajudá-lo, mas antes ele veste os seus trajes militares, prepara mais flechas e coloca sua faixa vermelha de Rambo. Após isso, os três seguem até a casa de Henry e pedem o seu caminhão para poder atrair o Velociraptor invisível, antes que ele elimine mais pessoas na cidade. O velho não acredita na história e fecha a porta na cara deles, mas Danny tem outra ideia e chama Henry novamente para tentar convencê-lo. Sabendo que o velhote é fanático por teorias da conspiração, ele diz que o dinossauro na verdade é uma galinha criada secretamente pelo governo. O velho acha essa explicação mais convincente e convida os três para entrarem em sua casa. Lá dentro, Grant explica todo o seu plano. Eles vão usar o caminhão de Henry e tocar a música para atrair o bicho através do seu sistema de som. Junto a isso, Danny irá se vestir de dinossauro e fazer a coreografia por todo o caminho, até atrair a criatura de volta à granja. Com tudo pronto, Grant ajuda Danny a se vestir e, em retribuição, ele lhe devolve o seu chapéu. Por fim, eles colocam um pedaço de carne amarrado em uma vara de pescar e o arrastam com um carro que começa a tocar a música e Danny inicia a coreografia junto com Grant. Após alguns metros na estrada, a criatura finalmente aparece e devora o pedaço de carne. Em seguida, ele começa a seguir o veículo e Henry tenta acelerar o máximo que pode, mas a caminhonete não consegue passar dos 60 km por hora. Por causa disso, o Raptor alcança a carroceria e tenta atacar Grant, mas ele o afasta com um chute. Mesmo com esse golpe, a perseguição continua e o Raptor agarra a fantasia de Danny com suas presas. Grant consegue segurar na mão de Danny e abre o zíper da fantasia para que ele possa se soltar. O grupo está a salvo, porém o Velociraptor está ainda mais furioso e continua a persegui-los. Minutos depois, eles enfim retornam à granja, mas o dinossauro aparece e corre em direção a Danny. Ele tenta fugir, mas acaba tropeçando na lama e o Raptor está prestes a devorá-lo. Eis que Henry veste os trajes de galinha que tinha guardado na granja e atrai a atenção do dinossauro.
perto. A criatura segue em sua direção, então Grant, armado com a besta e uma das flechas criadas por Danny, dispara contra o raptor e o acerta em cheio. Assim como em Rambo 2, a flecha criada por Danny continha um explosivo e a criatura é feita em pedaços. O grupo enfim conseguiu derrotar o Velociraptor invisível, mas agora precisam ir direto ao hospital para tratar os ferimentos. Dias depois, Grant vai até a casa de Amber e os dois enfim podem aproveitar um momento a sós. Porém, eles novamente são interrompidos por Danny, que aparece com seu novo carro, trazendo junto a sua noiva, ninguém menos do que Gina, e seus filhos adotivos. Ele diz que está em viagem, mas que em breve irá mandar aos dois os convites para o seu casamento. Por fim, Amber e Grant finalmente podem aproveitar um momento romântico juntos e correm para casa, antes que mais alguém os atrapalhem. O que nenhum deles sabe é que na fazenda de Henry é revelado que o Velociraptor deixou ovos em um ninho. Um deles se choca e tudo indica que em breve mais Velociraptors invisíveis vão atacar a cidade. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!